Deus. O mundo quer que a gente, nós que somos filhas, ser iguais ao mundo. Nós não somos iguais, nós somos filhos de Deus. Precisamos fazer a diferença. Temos que ser diferentes. Não podemos ser iguais. Aonde a gente chega, não fazer a diferença. Se misturar lá, procura, não acha. Temos que ser diferentes. Resplandecer a glória de Deus no rosto. Independente da idade. Já estou velha, estou cansada. Não, nós somos filhas. Filhas amadas, preciosas. Foi pago um preço, gente, por isso. Foi pago um preço muito doloroso. Vocês têm consciência de quando fala que foi pago um preço? Foi pago, Deus, Cristo foi entregue na cruz, a dor que ele sentiu, o que ele passou. E daí? Nós vamos prestar conta disso. Nós vamos prestar conta disso, do que foi feito, o alto preço que foi feito, que foi pago. E daí? Aí na hora lá, né, só tem dois caminhos, né? Só tem dois caminhos. Não adianta, Senhor, não tem desculpa, porque você viveu. Tem pessoas aí que vivem 90, 100 anos. Aí vai chegar lá no momento, pedir desculpa. Você teve tanto tempo, né, aqui na terra, para entender aquilo que Deus deixou para você, que você seja. Então vamos acordar. Já é tempo, eu acho que já nem tem mais tempo, né? Tudo está dizendo que já está no fim dos tempos, né? Tudo está dizendo, né? Tudo fala, né? Tudo fala que já estamos nos finais, nos últimos dias, né? Tá certo que não começou nem as dores ainda, né? Não estamos nem nas primeiras dores ainda, né? Quando começar essas dores, precisamos estar assim, alimentadas do Espírito para poder ter força para passar por essa situação que nós vamos passar, mesmo sendo filhas. Nós vamos passar. Primeiro, ela precisa ser temente a Deus, ela precisa obedecer aos princípios que Deus designou a ela. Mas como isso acontece? No mundo espiritual, existem regras e precisamos aplicar em nossa vida para a gente alcançar as bênçãos que Deus reservou para nós. Então, nós só alcançamos as bênçãos se obedecermos e tivermos debaixo da graça, debaixo da cobertura de Deus. Não podemos sair desse lugar. Precisamos nos manter debaixo da graça de Deus. Não é de qualquer jeito que vivemos a vida. Deus nos deixou um manual que se chama Bíblia. E nela temos o dever de meditar, e isso é uma ordem. Existem livros na Bíblia que nos orientam como ter uma vida com Deus. Um deles é o livro de Salmos, para nós aplicarmos em nossa vida de dia e de noite. Provérbios, para aplicarmos na nossa vida, para enfrentarmos os problemas com bom senso. O mundo diz: deixa a vida me levar. É mais uma mentira de Satanás. Não é a vida que nos conduz, e sim nós que conduzimos a nossa vida em Cristo Jesus, mediante o mediador que é o Espírito Santo. Na vida tudo tem um princípio, tudo tem começo e regras. Na vida da mulher virtuosa não é diferente. Precisamos estudar e nos encher da palavra, ler a Bíblia e buscar entender quais são os princípios na vida da mulher. Fiquei pensando em que o Espírito Santo me disse e percebi que o início que poderia me ajudar a entender esse texto de Provérbios 31 seria somente o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso está em Mateus 24, 35. E eu fiquei pensando: Senhor, se a tua palavra não passa,
Então eu posso ser uma mulher virtuosa. Esta palavra é para mim também. Para eu viver, para nós vivermos nos dias de hoje. Lendo o capítulo de Provérbios 31, percebi que esta mulher, ela é a glória do seu marido. Tanto é que o capítulo 10 começa dizendo: como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Pedras preciosas a gente não acha aí na rua, né? A gente tem que cavar, procurar, buscar, porque elas estão bem escondidas, né? E essas pedras preciosas precisam ser lapidadas. Por quem? Por Cristo Jesus. Nós somos pedras preciosas. Foi Deus quem diz isso, que nós somos pedras preciosas. Nós precisamos acreditar nisso, valorizar o que somos, crer no que somos, não duvidar, acreditar. Porque quando a gente não acredita, a gente desacredita naquilo que Deus tem para nós, a gente entristece o coração de Deus. Deus fica triste com a gente, porque a gente não acredita naquilo que Deus tem para nós. Então, Deus diz: a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Quando a mulher glorifica o seu marido, ela cumpre o princípio que Deus designou a ela. Em Provérbios 31, 10, diz assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Hoje em dia, a gente anda assim pela cidade, a gente vê muitas academias, né? Em cada esquina tem uma academia, né? E a gente vê que as pessoas, elas se preocupam muito com a beleza exterior, né? Aí quando você senta com uma pessoa dessa que tem um corpo que diz que é perfeito, né? Que tá tudo, né, em cima, que faz, que malha, né? Que tá tudo durinho. Você senta com ela para conversar, qualquer pressãozinha que você dá assim sobre a vida dela, ela já desaba e chora, né? Ah, porque eu não estou bem nisso, porque eu não estou bem naquilo. Isso é engano, gente. Não vou dizer para vocês que fazer uma atividade física, né, cuidar do corpo, mas isso não é o principal, não é importante, tão importante assim. As pessoas, elas estão trocando, né? Elas estão invertendo isso. Elas estão dando mais valor ao externo do que ao interno. E o interno, como é que está? Porque esse corpo vai voltar para o pó. O espírito que sobe a Deus. E daí? Qual a essência que vai subir? Qual é a essência que vai subir? Se fosse para você hoje, se Deus, a gente soubesse, né, quando? Mas se Deus fosse chamar você hoje, se hoje é o seu último dia aqui na Terra, né, e Deus te chamasse, qual seria a essência? Pensa aí no seu coração. Qual é a essência que ia subir aos céus? Que a gente vê tantas pessoas se preocupando com o exterior e não se preocupam com o espírito. Porque é o espírito que vai subir a Deus. O corpo vai ficar, volta ao pó. E o seu espírito? Como que vai subir? A gente precisa se preocupar com isso. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Porque precisamos temer a Deus, conhecer o Deus que servimos, conhecer os princípios que Ele tem para nós, para a nossa vida, se encher do Espírito, saber quem somos, a nossa identidade, né? Porque se faz pesquisas aí na rua, pergunta, quem é você? Ah, não sei. Para onde você vai? Ah, não sei também. Para onde nós vamos? Quem somos? Precisamos saber disso. Qualquer olho torto a gente já
né? Está numa rodinha ali conversando, se alguém olha torto, você já abala. Não, eu sei quem eu sou. Eu sou Marisa. Eu sou casada com o pastor Jacques. Sirvo um Deus vivo e verdadeiro. Nós precisamos saber disso. Não podemos recuar. Dar lá para o inimigo para nos afetar nisso. Precisamos ser fortes, responder com convicção. Eu sei quem eu sou. Eu sou filha amada, desejada, linda e maravilhosa. Ele me fez desse jeito, linda aos olhos do Pai. Sou linda porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. Deus se preocupa com dentro, aqui dentro, como que está aqui dentro. Deus quer o nosso coração. É o nosso coração que Deus quer. Porque a Bíblia diz, a palavra diz, que se Deus tiver o seu coração, Ele tem tudo de você. Ele tem tudo. Então precisamos entregar o nosso coração a Deus. Sermos pertencentes a Ele. Ah, pastor, mas é fácil falar. Mas a minha casa, o meu marido, não teme a Deus. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a destrói com suas mãos. A mulher sábia edifica a casa. O que é ser uma mulher sábia? O que é ser sábia? Uma mulher sábia se encher do conhecimento. Essa tecnologia que está na palmas das nossas mãos, né? Ela nos enche de conhecimento. Mas nós não temos sabedoria para poder aplicar na vida. A gente precisa ter sabedoria para aplicar na nossa vida. Sabedoria. Conhecimento. Isso é importante. Precisamos ter a sabedoria. E a tola? Então quer dizer que a tola não tem a sabedoria? Muitas vezes pode até ter, mas não sabe como aplicar. Faz as coisas na hora que não é para fazer, fala o que não é para falar, age na hora que não é para agir. Precisamos ter esse conhecimento e saber aplicar no momento certo. Ter sabedoria de aplicar no momento certo. Não é de qualquer jeito. Tem seus princípios, tem as suas formas de viver. De aplicar a sabedoria, seja sábia, se encha da palavra mais uma vez. É só Cristo que vai nos ajudar. Não tem outro caminho, não tem outra saída. Não adianta correr daqui e ali, que a gente acaba voltando para Cristo Jesus, que é o único. Peça sabedoria a Deus de como lidar com a situação. Peça discernimento a Ele e Ele te dará. Mas, minha irmã, não vai ser do dia para a noite. Mágica, só quem faz é Harry Potter, nos filmes de Harry Potter. Nosso Deus não faz mágica. Glória a Deus. Ele faz milagres e continua fazendo até hoje, até nos dias de hoje. Porque eu sou um milagre. Eu posso dizer, eu sou testemunha viva do que eu era antes de conhecer Cristo. Eu sou um milagre. Eu fui transformada por Deus. Quando eu decidi, eis-me aqui, Senhor, faça de mim. Eu aceitei. Precisamos tomar uma decisão. É decisão de aceitar Jesus na nossa vida. De querer que Cristo nos transforme. Precisamos decidir. Quem entende primeiro precisa ter a humildade de reconhecer que está errado e confessar pecados, tendo uma atitude de arrependimento. Em casa, quem entender primeiro os princípios, ter a humildade de se levantar e aplicar, não ficar esperando pelo outro. Seja humilde, aplique aquilo que aprendeu, aplica o que está na palavra, se levante. A transformação começa pela gente primeiro. A gente não pode ficar esperando pelo outro. Comece por você. Se arrependa e a não cometer os mesmos erros. Isso acontece com homens. Isso aconteceu com o homem que Jesus amava.
que tinha um coração segundo o coração de Deus. Este homem foi Davi, que escolheu em tempos de guerra ficar em um terraço, ao invés de ir para a guerra. E a história a gente já conhece, né? Ao invés de ficar no terraço, faça a escolha de ir para a guerra. Guerreie pelo seu casamento, guerreie pelos seus filhos, pela sua família. Não fica no terraço de braços cruzados, olhando para aquilo que não te convém. Vá para a guerra, escolha a guerra. É questão de decisão. E espere que a sua hora vai chegar. Deus vai te honrar por você ser perseverante. A perseverança procede a honra. Se a gente perseverar até o fim, nós seremos honradas. Glória a Deus. Que maravilhoso isso para as mulheres, quando entendemos este princípio de louvor. Deus reconhece o nosso real valor. Somos preciosas aos olhos de Deus. Pensei, meu Deus, esta mulher é dos tempos passados. E refletindo nesta palavra, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Esta mulher está dentro de você. Glória a Deus. Que para sermos a mulher de Provérbios, temos que ser temente a Deus. A mulher que teme a Deus, esta será louvada. Então tudo que precisamos já está dentro de nós. Quando Deus nos formou, Ele já colocou tudo que a gente precisa dentro de nós. Nós só precisamos nos aperfeiçoar e aprendermos a pôr para fora aquilo que está dentro. Pôr para fora o que Deus colocou dentro da gente. Tudo que a gente precisa já está dentro de nós. Não precisa buscar fora, está aqui dentro. Quando lemos o livro de Provérbios, percebemos que cita vários tipos de mulheres. Principalmente a mulher cheia de problemas. Eu falo que a mulher cheia de problemas, ela é a mulher processada, né? Vários processos, né? Existe a mulher rixosa, a mulher promíscua, a mulher mentirosa e por aí vai. Você lendo o livro de Provérbios, você encontra essas mulheres aí, viu, gente? Infelizmente. O livro de Provérbios cita todos os comportamentos e perfis dessas mulheres. Rixosa, fofoqueira, mentirosa. Só que Deus foi tão maravilhoso com a gente, né? Foi tão bondoso, que no final do livro, Deus deixa um capítulo inteiro para falar da mulher virtuosa. Você deve estar se perguntando, de onde vem esta mulher? Como a mulher de Provérbios 31 passou a ser um padrão de beleza aos olhos de Deus? Acredite ou não, ela era uma mulher de carne e osso, viu, gente? Essa mulher de Provérbios 31 foi uma mulher de carne e osso, tá? A Bíblia nos conta, vou contar uma história para vocês. Era uma vez um jovem príncipe que queria ser rei. Mas ele ainda tinha muitas lições a aprender. Sua mãe contava sentada com ele ao lado da lareira para ensinar-lhe a não ser... Costumava sentar com ele ao lado da lareira para ensinar-lhe a não só a ser um rei bondoso, mas também a encontrar uma excelente esposa. A maioria dos estudiosos concordam que Provérbios 31 retrata os conselhos de uma mãe sábia ao seu filho. O versículo 1 diz: palavras do rei Lamuel, as quais ensinou sua mãe. No versículo de 1 a 9, ela fala dos elementos básicos de liderança, de como uma mulher tem que agir
como líder, né? Como ela se torna uma líder em Cristo. Em todos os aspectos, tanto no trabalho, como empreendedora, como vendedora, como dona de casa. Então, do versículo de 1 a 9, a gente encontra em Provérbios 31, no versículo de 1 a 9, como o perfil de uma mulher, né? Empreendedora, trabalhadeira, vendedora. Nesses versículos a gente encontra esse perfil de como ser. Se a gente tem dificuldade de saber como ser, como fazer, nesses versículos aí, ó, de 1 a 9, a gente vai encontrar o perfil dessa mulher para a gente poder aplicar na nossa vida. No versículo de 10 a 31, a esposa que ele deve procurar é aquela que é um raro tesouro. Talvez em razão da idade do filho, a sábia mãe tenha organizado essa lista de qualidades que ele deveria encontrar em uma esposa. Então a mãe do rei Lamuel orientou ele de como achar uma mulher sábia. E ela então organizou uma lista que está lá, né, em Provérbios 31, de como encontrar essa mulher. Quais seriam as características dessa mulher? Dessa forma, o filho poderia aprender com rapidez, memorizando com facilidade e gravando nas tábuas do seu coração. Isso está lá em Provérbios 3:3, tá? Então a mãe, junto com o filho, começou a organizar essa lista. Em primeiro lugar, que a mulher deve ser pura. Ela é uma mulher virtuosa. Segundo lugar, que ela deve ser honesta. Seu marido confia nela. Em terceiro lugar, que ela deve ser diligente. Ela trabalha desde o alvorecer e até o anoitecer, administrando seus interesses e expandindo seus negócios. Ela deve ser parcimônia. Parcimônia não, perdão. Uma palavra meio difícil. Parcimoniosa. O que significa ser uma mulher parcimoniosa? Suas habilidades para lidar com as finanças, a capacitar, educar seus filhos, seu lar e expandir suas propriedades. Olha aí, gente, quanta coisa, hein? Por isso que no início eu falei que uma mulher tão perfeita que parece que não se cansa, né? Olha quantas qualidades que nós temos. A quinta seria forte de caráter. Ela enfrenta os desafios diários da vida. Ela tem força para enfrentar os desafios diários da vida. O sexto, ela é bondosa. Compaixão pelos necessitados e de seus lábios brotam palavras meigas. Será que a gente se encaixa nesse perfil? O sétimo seria sábia. Sua vida é pautada pela sabedoria. Sabedoria na onde, gente? Onde que eu busco essa sabedoria? Aonde que a mulher de Provérbios 31 busca essa sabedoria? Consagrada. Ela ama o Senhor de todo o seu coração. Então, minhas irmãs, eu vejo assim que nos dias de hoje não está fácil enfrentar essa vida, né? E que nós precisamos ter um perfil voltado para aquilo que Cristo quer de nós, né? E se a gente aplicarmos pelo menos um pouquinho disso aqui, ó, que está aqui, né, em Provérbios 31, né? Se a gente pelo menos se deixar conhecer a essas qualidades aqui que uma mãe deixa um filho, para um filho procurar uma boa esposa, se a gente aplicar na nossa vida, já vai ser de grande valia. Acredito que nosso perfil, nosso caráter, né? Nós vamos ser louvadas, né? Porque nós estamos obedecendo aos princípios, né, de uma mulher que é virtuosa. Em primeiro lugar, ser temente a Deus.
Segundo lugar, reconhecer quem é Deus na sua vida e aplicar esses princípios. Precisamos aplicar esses princípios na nossa vida para a gente poder ser abençoadas, para podermos sermos realmente filhas, porque só é filha quem obedece. Quem não obedece não é filha. Só é filha de Deus quem obedece aos princípios da palavra. Quem não obedece aos princípios da palavra não é filho. Está fora da cobertura de Deus. Então precisamos entender, nos mundos de hoje que não está fácil, que está querendo roubar tudo que Deus nos deu, nós precisamos nos proteger, nos guardar, sabermos quem somos em Cristo, para que não venhamos perder aquilo que Deus nos deu, que é a nossa salvação, que é o mais principal. Nos salvar, nossa salvação, a nossa casa, nossa família. Quando a mãe terminou de exaltar as qualidades de uma mulher virtuosa, esse poema lírico de louvor passou a ser para aquele jovem príncipe e para nós um poema de Deus do caráter feminino. Então precisamos forjar o nosso caráter pautado nessa palavra. Faça uma revisão das suas atitudes, do seu coração, né? O que não condiz com essas qualidades. Se está em falta, faça uma conversão, não é tarde, a gente está vivo ainda, só que tem jeito para a morte. Né? Enquanto há fôlego de vida, há salvação, há conversão. Então reflita, né, essa semana, reflita essa palavra. Sou uma mulher virtuosa? Quem achará? Eu acho essa mulher virtuosa dentro de mim? Eu encontrei essa mulher? Faça essa reflexão. Em nome de Jesus. É isso que eu desejo, que eu deixo para vocês. Essa palavra de bênção de Jesus do céu para nós mulheres, para que nós não venhamos nos perder. Que nós venhamos verdadeiramente ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs? Amém. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Muito obrigada, tá? Foi muito gostoso. Foi uma bênção. Obrigada, pastora Sirlene. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eita, glória. Deus falou, né? Profundo aí, viu? Com as mulheradas. Amém? Amado, nós vamos. Quem está com fome aqui? Quem está com fome? Amém! Amém! Vamos orar pelo alimento. E aí os irmãos podem se servir. Enquanto vocês estiverem se servindo, eu vou chamar a Leila para estar fazendo sorteio ali daquelas, né? Daquelas coisas lindas, tá bom? E antes disso eu quero dar essa lembrancinha para a pastora Marisa.